Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invada o seu coração, paz que excede o entendimento e guarda o nosso coração. Obrigado, ministério. Deus abençoe vocês. Que dia gostoso, maravilhoso que o Senhor nos deu. Estamos na finaleira desse ano onde Deus cuidou de nós, onde Deus nos sustentou, mostrou que é poderoso em todo tempo sobre a nossa vida. Essa noite eu quero ministrar para vocês parte de uma ministração que eu vou finalizar no dia 19 de dezembro. E nessa noite eu quero começar essa história que eu vou finalizar no dia 19 pelo fim. Existem algumas pessoas que, quando vão ler um livro, elas sempre começam pelo fim. Eu não sei se isso é ansiedade, mas possivelmente é a ansiedade de querer saber o final da história. Obrigado, querido. De saber o final da história antes de começar a ler o início. Mas quando nós olhamos para a história da humanidade, e nós olhamos para um Redentor, um Salvador, é muito gostoso nós olharmos pelo fim. Eu quero que, por gentileza, voluntários, pode deixar essa luz apagada e vocês podem deixar a luz contra que tem ligada. Eu prefiro assim, obrigado. É muito bom nós entendermos a história da humanidade através da morte e ressurreição de Cristo. Eu quero que você abra comigo na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 4. Existem coisas na nossa vida e principalmente na nossa identidade que nós precisamos reformar, que nós precisamos adequar, porque nós não damos valor. Você sabia que existem muitas coisas importantes na nossa vida que nós não damos valor como nós deveríamos dar? E eu entendo muito bem quando nós olhamos para algumas coisas que estão relacionadas a nós e a nossa identidade em Cristo. E nessa noite eu quero primeiro mostrar para nós que nós temos na nossa identidade algo muito importante que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Gálatas 1, versículo 4. Falando sobre Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era presente, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. É muito interessante quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que nós fomos resgatados de algo. A nossa identidade, em nosso DNA espiritual, existe algo que nós precisamos entender, é que nós fomos resgatados por Cristo Jesus. Mas esse resgate que foi ao nosso favor, custou um preço muito caro. E nós entendemos isso através de João 3,16, quando o apóstolo escreve que Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso resgate das mãos do diabo e do inferno e da morte eterna foi pago com o sangue de Jesus. E quando nós olhamos também no Evangelho conforme João, no capítulo 18 e no versículo 30, uma das palavras mais impactantes que Jesus falou ao nosso respeito, se não a mais impactante, que deve reger e governar a nossa vida. Antes de Jesus morrer, Ele falou algo que decreta a nossa vitória em Cristo Jesus. O texto bíblico fala que Jesus, Ele disse o seguinte: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito ao Pai. A palavra que Jesus usa
ela tem o seguinte sentido no hebraico, no original grego. Jesus falou tetelestai, é isso que João escreve. E a palavra tetelestai, ela tem um impacto muito grande, porque Jesus estava dizendo literalmente: está pago, tudo está pago, todos os pecados da humanidade estão pagos, tudo aquilo que a humanidade devia e o diabo a tinha em sua mão para dar morte eterna, eu paguei a partir da morte de Cristo. Então, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós precisamos entender que tudo na nossa vida foi pago por Ele. Jesus morreu em favor dos nossos pecados, e é através desse viés que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5 e no versículo 17, as coisas antigas já passaram. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos um pagamento de dívida que nós mesmos não poderíamos pagar. Então, nessa noite, a primeira característica que você precisa entender na sua vida é que eu fui resgatado por um alto preço. Jesus decidiu morrer por mim. E a partir dessa decisão, Ele pagou tudo o que o inimigo da minha alma tinha contra a minha vida. Quantos estão entendendo? Mas dentro dessa realidade de identidade que nós temos em Cristo Jesus, e é sobre isso que eu falo nessa noite, nós precisamos compreender é que nós somos herdeiros de uma grande promessa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 2, coloca para mim em tela. Na verdade eu quero ler versículo 1 e o versículo até o versículo 2, Hebreus 1:1 até o versículo 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O escritor aos Hebreus, a partir do versículo 1 e o versículo 2, ele faz uma construção incrível. Primeiro ele fala sobre uma revelação progressiva que acontece desde o Antigo Testamento, a partir do capítulo 3 de Gênesis, se eu não me engano, versículo 15 ou 16, quando nós falamos sobre o proto-evangelho, quando é anunciado pela primeira vez que o Pai, que Deus enviaria um filho ou alguém para salvar a humanidade. E a partir disso, de uma forma progressiva, de Gênesis até Malaquias, nós estamos vendo sendo anunciado a vinda de Jesus, sendo anunciada a vinda de um Salvador para que a humanidade fosse salva. Mas dentro disso, o escritor aos Hebreus, ele fala que esse no qual os profetas anunciavam, ele chegou e cumpriu tudo aquilo que estava descrito ou escrito no Antigo Testamento. Então ele fala que esse que veio é o Filho de Deus, mas ele vem junto com ele uma promessa. E essa promessa que nós precisamos absorver nessa noite, porque o texto bíblico também nos fala, porque por intermédio de Cristo, por intermédio dessa herança, nós nos tornamos co-herdeiro. Então essa herança que Jesus veio trazer para a humanidade se chama vida eterna, se chama eternidade. E aquilo que era apenas para Deus, os seus anjos e os filhos, e o Filho passou a ser por toda a humanidade. Então nós começamos a usufruir de uma herança chamada herança celestial. Quantos estão me entendendo? E essa promessa que nós temos em Cristo Jesus, como eu falei antes, se chama salvação. O Evangelho conforme Mateus, capítulo 25, e no versículo 34, está dizendo o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai,
possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus, ele começa a anunciar que a maior herança que nós precisamos ter na nossa vida se chama vida eterna. É por isso que nós precisamos viver. E é por isso que nós precisamos buscar ao Senhor e precisamos desejar essa salvação que existe em Cristo Jesus. Mas o grande problema é que os nossos olhos estão totalmente fixos às coisas dessa terra. Os nossos olhos cada vez mais querem viver isso que o mundo tem para nos dar. E por conseguinte, nós nos tornamos irresponsáveis com a promessa que Jesus deixou para nós. E por causa disso, nós nos tornamos displicentes, porque nós estamos enxergando muito mais as coisas dessa terra, e estamos deixando de lado a herança na eternidade que Jesus deixou para nós. Paulo ele escreve para Timóteo sobre algo, ou uma característica que precisa ter em nossa vida. O texto bíblico nos fala o seguinte, Timóteo 1,19, mantendo a fé. A fé em quem, pastor? A fé para a salvação, a fé para nós sermos salvos. É essa fé que o próprio Deus derrama em nós. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Paulo ele fala a Timóteo sobre algo espiritual que provém de Deus, mas ele fala também sobre algo que provém de nós, a nossa consciência. O nosso culto racional, aquilo que nós estamos fazendo de uma forma pensante, de uma forma que nós estamos entendendo. Então Paulo ele fala, ei, você precisa da fé, mas também você precisa da consciência. E Paulo ele continua dizendo, e por isso alguns naufragaram na fé. Então Paulo diz para Timóteo, por causa da falta de fé e por causa da falta de boa consciência, muitos perderam a fé ao ponto de perderem a sua salvação. Conforme nós estamos vendo, estamos falando de herança. Se nós olharmos para as leis do nosso país, existe apenas uma forma de alguém perder a herança. E essa forma é quando, um exemplo, o pai deserda o seu filho. Só que nós vamos dizer, pastor, como Deus iria me deserdar? De forma alguma. Mas o grande problema é que nós tomamos essa postura na nossa vida e deixamos Deus de lado. Deixamos Deus para cá e nós vamos para lá. E não conseguimos viver uma boa fé e uma boa consciência. O deserdar jamais virá de Deus para a nossa vida, mas sim de nós para Deus. E para que a nossa fé não naufrague, e para que a nossa herança não naufrague, nós jamais podemos nos afastar do amor do Pai que existe em Cristo Jesus. Então Paulo ele fala aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo, igreja de Romanos, vocês podem ter muitas perseguições, vocês podem ter um grande panteão para adorar, vocês podem ter muitas coisas para afastar vocês de Deus, mas vocês precisam manter a fé e a boa consciência. Vocês jamais podem perder a herança que existe em Cristo Jesus. E eu entendo que o que mais nos leva para longe dessa herança chamada eternidade está relacionado às coisas dessa terra. O escritor aos Eclesiastes, na verdade Salomão, no capítulo 3 e no versículo 11, ele fala algo que eu considero extremamente incrível.
na parte desse versículo ele diz: e Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Sabe de uma coisa, igreja? Quando nós não ansiamos estar com Cristo, o ministério já pode vir subindo. Quando nós não ansiamos a eternidade, quando nós não estamos buscando as coisas do alto, é porque nós estamos totalmente focados nas coisas dessa terra. Sabe por que nós desviamos o nosso foco da herança, da vida eterna, da terra prometida? É porque nós estamos olhando muito mais para que o mundo tem para nos dar, para as coisas dessa terra, do que aquilo que Jesus tem para a nossa vida. A parábola do filho pródigo, ela nos exemplifica muito bem isso. O filho chega para o pai e diz: eu vou tirar você da minha vida, a partir de hoje eu tiro você e a minha família do contexto de vida, e eu quero viver as coisas dessa terra, e eu quero viver as coisas que existem aqui. É porque os nossos olhos estão muito mais focados nos prazeres, nas coisas que esse mundo tem para nos dar, do que o nosso coração estar voltado ou ligado para a eternidade. Deus colocou no homem o desejo pela eternidade. Eu me lembro que essa semana minha esposa e eu demos carona para um casal, e nós falávamos sobre uma parente dela, e ela dizia: pastor, a minha cunhada, ela busca em vários lugares uma fé, algo interior. Eu disse para ela tem uma sede, e essa sede ela só vai ser saciada quando ela conhecer Jesus. As pessoas, igreja, elas estão andando de um lado para o outro, buscando no budismo, buscando em várias religiões, energias, chakras, N coisas. Por quê, pastor? Porque Deus colocou no homem o desejo pela eternidade, e é uma busca, é uma sede, é algo insaciável, e quando o homem não encontrar Jesus, ele jamais será saciado dessa sede. Eu me lembro agora, quando Jesus, em João 4, chega a mulher samaritana e diz: eis que eu tenho uma água para te dar, e quando você beber, você jamais terá sede. Sabe, igreja, nós muitas vezes estamos nos sentindo insatisfeitos, nós muitas vezes estamos nos sentindo perdidos, é porque nós paramos de ansiar e buscar por aquilo que é eterno. Nós tiramos o nosso foco da herança e só estamos olhando para as coisas dessa terra, mas existe algo muito maior e melhor que Jesus preparou para nós. Jesus, no Evangelho conforme João, no capítulo 14, quando ele fala sobre o Espírito para os discípulos, ele diz o seguinte: eis que eu estou indo preparar um lugar para vocês. Jesus está dizendo: ei, fiquem aqui, mas eu estou indo na frente, estou preparando todas as coisas para que um dia você chegue comigo na eternidade. As coisas dessa terra não podem nos afastar daquilo que é eterno. Sabe qual é a esperança? E o que eu tenho ministrado, eu tenho pregado para essa família. Essa terça-feira foi um dia muito difícil. Eu fui até a casa desse discípulo para comunicar uma pessoa sobre a enfermidade desse jovem, dizer que ele tinha poucos dias de vida. Eu estava indo no caminho, eu nunca tive que dar uma notícia dela, eu já fiz velório, fiz várias coisas. Eu disse: Priscila, eu estou com um negócio embrulhado aqui no meu estômago, que situação difícil. Eu disse: sabe o que nós precisamos fazer agora? Com Léo, ele precisa entregar o coração dele para Jesus. Se ele partir dessa terra, sabe qual é a nossa esperança? Que um dia nós vamos encontrar ele na eternidade. Essa é a herança daqueles que creem em Jesus. A vida pode parar aqui na terra, mas existe uma vida que é perene, existe uma vida que jamais acabará, e essa é a vida daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. É nele que nós somos co-herdeiros dessa terra. Igreja, muitos irão antes de nós,
mas eles só foram antes, porque um dia nós vamos chegar lá também. É esse anseio que nós precisamos ter. Nós só estamos olhando para as perdas que nós temos aqui na terra. Nós só olhamos por aquilo que nós não vamos conseguir aqui na terra. Não olhe para a terra. Quando você olha para a terra, você fica ansioso. Jesus disse: não andei preocupados com as coisas dessa terra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Igreja, vamos tirar o futuro do nosso coração e confiarmos no nosso presente ao Senhor Jesus, na qual pertence o nosso futuro. É essa herança que nós buscamos. O que você conquistar na terra é lucro. Nossa maior herança é termos sido salvos por Cristo Jesus. E com isso, nós herdarmos a vida eterna. Se coloca de pé no seu lugar. João, no Evangelho escrito por ele, capítulo 11, no versículo de 25, ele narra palavras de Jesus. E o texto fala o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a minha herança. Essa é a sua herança. Isso é o final da história que nós comemoramos no dia 25 com o nascimento da esperança. Essa é a esperança viva que Pedro fala. Não é a esperança nas coisas dessa terra, mas é a esperança naquilo que é perene. Como está a sua motivação para a eternidade? Como está o seu cuidado para com a herança que Deus te deu por intermédio de Cristo Jesus? Tudo foi cumprido em Jesus. Ele é a salvação do mundo. Ele é a sua salvação.